Hoje eu quero falar pra vocês sobre uma pergunta que eu recebi a partir de um stories que eu fiz mostrando as minhas leituras e o meu bebê de 1 ano. Eu acho que muitas vezes as redes sociais elas fazem com que a gente apresente uma vida assim extraordinária e não é isso que a gente vive todo dia. A gente vai falar aqui sobre produtividade, sobre procrastinação e sobre realidade. Vamos lá? Bom, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui de volta a esse canal. E eu espero que se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. É muito importante que você se inscreva. Assim, tu garante que recebe os vídeos e pode escolher o vídeo que mais te agrada, o que vai contribuir mais com a tua jornada agora. Nesse canal eu procuro tratar sobre a jornada da vida com propósito, uma vida devocional, uma vida com mais sentido, mais alegria plena do Senhor. Então, falar às vezes de como viver essa vida é um pouco mais fácil do que mostrar o processo, que muitas vezes mostra a nossa vulnerabilidade, de como está sendo esse processo de viver essa vida mais intencional, de viver uma vida mais devocional, uma vida também de leitura, de aprendizado, uma vida muito mais intencional. Eu trago aqui para vocês esse processo com todas as fragilidades e os defeitos. Então, fica até o final e nunca se esqueça, deixe também seu comentário e seu like, que isso ajuda bastante no canal. Eu sempre deixo aqui embaixo links de vídeo, link de livros que eu leio, que eu indico para vocês, da Amazon com desconto. Isso também contribui muito pro canal. Não muda nada para você, você continua recebendo os descontos da Amazon e ajuda o canal também a continuar a trazer coisas novas aqui para vocês. Eu fiz um post mostrando sobre leituras diárias que eu tô fazendo de um livro de um clube do livro. Eu antigamente, alguns meses atrás, eu mostrava também as minhas leituras diárias da Bíblia, na minha jornada de tentar ler a Bíblia inteira em 1 ano. O fato é que quando a Valentina nasceu, eu parei de trabalhar fora. Parei. Pra cuidar dela, eu não consegui mais ter essa leitura devocional como eu tinha antes, que era uma leitura assim um pouco maior, mais dedicada ali, e compartilhava aqui com vocês o dia a dia como eu tinha feito uma leitura feita em ordem de acontecimentos da Bíblia, era muito boa. Eu ainda faço a leitura todo dia da Bíblia, mas em porções muito menores e não tão direcionada como eu fazia antes. O fato é que quando eu compartilhei algumas leituras seguidas assim no meu stories, uma mãe me perguntou como que eu fazia para ler todos os dias, ler com tanta intensidade, se eu tinha uma bebê e uma casa para cuidar. Eu ainda trabalho, porque eu faço conteúdo. Eu também contribuo de alguma forma com a minha congregação local e participo de um clube do livro. Então, eu tenho alguns outros trabalhos, Estudo. Não é uma rotina assim como as pessoas imaginam, tá em casa. Não é assim. Eu acho que eu tinha mais tempo para estudar quando eu tava fora do que agora que eu tô em casa. Isso me chocou bastante, porque assim, eu tive várias crises. Gente, pensem, tem um vídeo aqui no canal escrito falando sobre tristeza, enfim. Deem uma olhada nesse vídeo, ele é um pouco longo, mas vai falar bem assim, eu abro bem o meu coração sobre alguma crise que eu tive assim, forte, que foi desencadeada por várias coisas. E acabou me trazendo assim, diariamente uma luta contra uma coisa assim que é aquela expectativa, sabe, de conseguir fazer mais coisas. E parece que só eu que não consigo fazer. Acaba que muitas vezes eu me pegava durante o dia, ainda me pego chorando, pensando que eu não consigo aproveitar com meu bebê, não consigo fazer as coisas da casa, e não são coisas assim simples. Não consigo fazer uma faxina, não, eu não consigo limpar coisas para que a gente possa usar a casa, Então, chega num nível assim absurdo. E eu comecei a pensar, muita gente fala, mas como é que não dá conta? Mas a mãe dava conta, a tia dava conta, a avó dava conta. Como que tu não dá conta? Isso aí é mãe Nutella não consegue dar conta. Aí um dia, num encontro de oração, uma amiga me relatou que uma diarista falou que foi na casa de uma das nossas amigas e percebeu que realmente o bebê dela era muito ligado a ela. E que ela não conseguia de fato fazer as atividades, não era mimimi, nem mamãe Nutella, que ela, a bebê, era um daqueles tipos de bebê que exige mais atenção da mãe, principalmente porque a mãe passava um período fora de casa. Então isso faz com que a criança tenha assim um apego maior quando a gente está em casa. O que aconteceu comigo, A minha bebê, eu trabalhei dos 4 meses dela até o 8º mês. Eu fiquei trabalhando fora e o meu marido ficou em casa. Então, quando eu tava em casa, ela queria estar comigo o tempo todo. E isso, assim, é uma coisa que ainda é difícil pra ela. Ela ainda fica muito grudada. Quando aquela mulher falou que a diarista relatou que não era mimimi, que de fato aquela criança era muito ligada e que ela realmente tentava de todas as maneiras fazer com que a criança ficasse um pouco, brincando sozinha, não grudada com ela o tempo todo, não adiantava, não era uma questão de falta de pulso, de não saber educar, era uma questão do tipo da criança, do jeito da criança, do que a criança era, como ela ia ser no futuro. Tem crianças que são mais assim, tem outros que não. Eu senti um alívio, automaticamente. Eu não falei pra ninguém na hora, mas meu Deus, foi como se eu tivesse assim, sabe, num calorão, tivesse bebido um copo de água. Porque o que eu sentia era que todo mundo conseguia e eu tava sendo fraca, incapaz, não conseguia manter rotina. E quando aquela mulher fez a pergunta pra mim, eu senti que eu tava iludindo as pessoas. A síndrome do impostor, assim, veio forte. Porque, gente, eu leio, às vezes, 2 ou 3 parágrafos por dia. Eu sempre li muito devagar.
muito devagar. Eu esqueço, eu tenho dificuldade de entender, então eu volto e leio de novo, volto e leio de novo até entender. Eu me esqueço do resto, eu paro o livro na metade. Então é uma luta constante com a leitura aqui. Quem vê todos os vídeos do canal sabe que é uma luta. Eu não venho aqui dizer assim, ó, eu leio um monte e vocês não leem porque vocês não querem. Aquela coisa que todo mundo diz, quem quer dá um jeito. É, mas não é. Então, eu sempre trago aqui a realidade. Quando aquela mulher falou aquilo, eu achei que eu não estava sendo realista o suficiente. Então eu vi aqui no vídeo falar. Eu até tentei na outra rede social fazer uma live e deixar salva, porque o pessoal de lá reclama que as coisas que eu falo no Stories somem, né? Eu não salvo. Eu devia fazer a live e depois deixar salvo para as pessoas verem. Então eu tentei. Mas claro que não deu, né? O bebê não acordou, mas aí chegou gente, eu acabei parando live no meio, não salvei nada e falei, deu azar. Vim aqui pro YouTube porque aqui eu consigo gravar e editar e aí mandar aqui pra vocês, fica salvo, e quem quer vem aqui, assiste, reassiste, se identifica, chora junto, conversa comigo no vídeo e é isso aí. O fato é que eu queria que essa mãe também tivesse o entendimento de que a gente mostra da nossa vida pequenas porções e a gente sempre procura mostrar do mais bonito possível. Mesmo quando a gente tá falando do nosso dia a dia, a gente sempre procura botar ali na rede social aquilo que de melhor que tem. Ai, a realidade de uma mãe que está cansada, e aí mostra aquela foto com uma olheira, mas com uma pele incrível, ou mostra aquela... Sabe? A gente tenta mexer com que aquilo fique uma realidade bonita se aparecer. A gente não quer mostrar fragilidade. Então tudo que tá na rede social é extraordinário. Quando a gente vai ver a vida de Jesus, isso eu tava vendo num encontro de mulheres que eu fui, da minha congregação, onde a gente tava falando sobre a liturgia do ordinário. O ordinário no Brasil tem ficou meio chula essa palavra, mas ela significa dia a dia, né? O cotidiano, aquilo que não é extraordinário é ordinário, é o do dia a dia. Ela estava falando, baseado no livro Liturgia do Ordinário, Jesus viveu 30 anos da vida em que pouco se fala sobre a vida dele. E ele teve uma vida cotidiana comum, simples. E ele era Deus, sabe? Então, Deus, de fato, quando estava na Terra, viveu o extraordinário poucos momentos da vida, que é o que está relatado na Bíblia. No demais, ele era uma pessoa comum, simples, e ele veio para isso, para mostrar como é que se vivia uma vida aqui, para nos dar graça, para que a gente tivesse acesso ao Pai, mas para, ali como Isaías fala, ser homem de muitas dores. Ele enfrentou a vida, ele enfrentou o trabalho, ele cresceu, ele foi uma criança, ele chorou, ele precisou da mãe, ele teve que trocar fralda, teve que ser alimentado. E isso não tá aparecendo lá, na Bíblia não ficou relatado. E não deixa de ser importante aquele momento. Então, quando a gente tá na rede social, é importante que a gente veja que aquilo que está sendo mostrado ali é o extraordinário. E a gente não vive o extraordinário 100% da nossa vida. Mas tem como viver o ordinário da vida de forma prazerosa, com satisfação. Isso só é possível, assim, se você não é cristão, o método que a gente usa é em Cristo. Procure encontrar um propósito de vida. Nós não fomos criados para nós mesmos. No 16º dia da jornada de uma vida com propósito, eu falo um pouco sobre isso. Sobre o porquê nós somos criados e, sabendo disso, o como não faz sentido a gente viver pra gente mesmo de forma egoísta. Tudo que a gente faz para ganhar dinheiro, a gente faz pro outro. Se a gente entender e funcionar bem pra gente, a gente vai ser excelente, não importa no que a gente faça. Isso também vai acabar gerando mais lucro pra ti. Então por que tu vive na vida irracional de viver pra si próprio, de se lascar pros outros? Então o que eu queria trazer aqui, na verdade, era ser mais empática com algumas mães e dizer que sim, eu tenho dificuldade de leitura, eu não consigo ler mais de um livro no mês agora com a Valentina. Eu já era muito difícil pra mim terminar um livro, então agora tem sido um absurdo cumprir as metas, até as que eu estipulei pra mim, botei aqui no canal. Esses tempos que eu tava estipulando metas pro clube de leitura, eu falei pras gurias, eu tava estipulando uma meta que eu não podia cumprir, porque a vida acontece. Então o que eu foquei era em manter o que eu quero que aconteça na minha vida, que é ler. Agora, se eu vou ler um parágrafo ou 10 páginas, bom, no dia eu vou fazer o possível para ler as 10, as 20. Mas se eu conseguir ler um parágrafo, ok, o importante é que eu tentei fazer aquilo. Eu aprendi, esses dias eu estava refletindo na ideia do pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E a Bíblia diz que não deveis ficar ansiosos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Que eu lembro que esse dia eu pensei nisso, Deus Espírito Santo falou comigo, sabe? Poxa, Fê, não adianta tu querer ficar adiantando o almoço de amanhã, tenta fazer o que dá pra fazer hoje. Não adianta tu querer adiantar a faxina, a limpeza, tenta fazer o que é de urgente agora. Escolhe o que é prioridade e faz. Tenta fazer. Pelo menos tu tentou. Agora, ficar sofrendo porque tu não conseguiu adiantar o almoço de amanhã, se tu nem fez o almoço de hoje, não dá. Basta pro dia de hoje as tarefas que tu vai cumprir. E aquelas que tu fizer, glória a Deus. Aquilo que tu não cumpriu, também estava nos planos de Deus que não fossem cumpridas. Nada foge do controle do Senhor. Nada. Então, sabendo disso, tudo fica mais tranquilo. Não resolve, eu sou ansiosa, sou procrastinadora. Mas ficar pensando no que a gente tem pra corrigir e tentar ir corrigindo
ajuda. O que não ajuda é ficar ignorando os nossos erros, ignorando os passos que a gente deu errado e tentando, assim, viver uma vida anestesiado, sabe? Pra mim, o que tá funcionando agora na procrastinação é isso. Focar no que eu posso fazer agora. No dia seguinte, eu procuro pensar no como que foi esse dia. Procuro pedir perdão, pedir desculpa e confessar pra Deus aquilo que eu sei que eu fiz de errado. E procuro sempre focar que quem faz as coisas no fundo acontecerem é Deus. Não é a minha mão ou o meu muito esforço, mas sim Deus é que age para que as coisas aconteçam. Então, por mais que eu plante uma semente lá na terra e adube, quem dá o crescimento daquela semente é Deus. Mães, descansem, não, vocês não são as únicas que não estão conseguindo faxinar a casa, que não estão conseguindo alimentar bem os seus bebês, que não estão conseguindo cumprir todas as rotinas de caminhadas, enfim. Tem até aí uns dias que eu tenho tentado melhorar minha alimentação, melhorar, fazer exercícios diários e, gente, furou, teve dias que furou. O que eu não desisto é de persistir, continuo, sabe? Se no almoço eu acabei comendo uma besteira porque meu marido trouxe uma besteira da rua, eu tive que comer ali, né, fazer a social, tive... Na próxima refeição eu vou tentar comer o mais saudável possível. Se eu não tiver dinheiro pra fazer a melhor dieta, eu vou tentar fazer a melhor que eu posso com aquilo que eu tenho ali. E por mais clichê que pareça, funciona. Ah, hoje eu vou numa pizzaria. Ok, então meio-dia eu vou comer o melhor possível e à tarde também. Vou focar que de noite eu vou extravasar. E assim vai. O problema é a gente deixar de desandar a ladeira abaixo. Agora, se a gente focar em tentar resolver pontualmente as coisas, fica muito mais fácil. E uma hora tudo vai começar a se encaixar. Os bebês vão crescer, eles vão começar a ficar mais independentes, os problemas vão surgir, mas outros problemas também vão ser solucionados. E cada etapa passa muito rápido. Não só pra mulher, você que é homem, que estuda teologia, que tá na sua casa, procure não só ajudar, mas pense que você faz parte dessa casa. Essa casa também é sua. Contribua para que ela consiga fazer também, desempenhar aquilo que Deus planejou para ela, os dons e os talentos para ela. Porque vocês possam viver juntos os propósitos de Deus. Vocês são uma só carne perante Deus. A partir do momento que a sua esposa não consegue ter tempo para si, para cuidar da casa, ou para trabalhar fora, ou para estudar aquilo que ela gostaria, para fazer uma unha, você também tá debilitando ela de alguma forma. E você, mulher, que também não entende que o homem funciona diferente que a mulher, você também tá debilitando seu marido de alguma forma. Então, nós nascemos para viver uma unidade, para ser justos. Você que é solteira, que tá vendo esse vídeo aqui também, que tem a vida toda aí, eu falo que por enquanto você é dona do seu tempo. Procure viver melhor e aproveitar esses dias, porque a Bíblia diz que vão chegar os dias que vocês vão lamentar por não ter usado com sabedoria os dias da juventude, onde vocês tinham um tempo muito maior para fazer as coisas. Procurem ajudar outras pessoas que talvez já tenham passado essa fase e hoje têm vivido muito lamento, sabe? E tristeza, porque nessa época a gente não aproveitou como deveria. É isso que eu queria falar pra vocês, é só um desabafo aí com uma conversa. E como eu sempre peço, se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês, o comentário. Tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzir esse vídeo pra alguém que precisa, e se você conhece a pessoa, clique no botão de compartilhar e compartilhe. E eu espero vocês no próximo vídeo.